O que são, de fato, esses tokens não fungíveis? É uma coisa muito nada palpável, né, nada concreta. Até nas redes sociais eu vejo assim, em tom de brincadeira, o pessoal falando assim, por que comprar NFT é só tirar um print, é só fazer o download da imagem, mas não é bem assim que funciona, não é? Não, tá longe de ser isso, né? Então, eu diria que é o seguinte, Vitor, nós temos um somatório de conceitos, tá? Então é por isso que parece que causa uma confusão. E aí o termo que você usou que não é palpável, não é mesmo, porque nós estamos falando de ativos digitais, né? Mas é um somatório de conceitos, então se a gente quebrar o NFT em partes, fica muito mais fácil de entender e no final das contas, quase tudo que nós estamos falando já existia, tá? Ou a gente consegue fazer paralelos e usar exemplos e metáforas aqui que as pessoas não já conhecem, né? Então vamos por partes, né? Nós estamos falando, a primeira grande diferença é que são ativos digitais. Tá? O que isso quer dizer no final do dia? Nós estamos falando de coisas que valem alguma coisa, que alguém está disposto a pagar, né? Então, por exemplo, no exemplo que você trouxe aqui de uma obra de arte, isso já é muito comum, né? Quer dizer, um artista faz uma obra de arte, só que qual que é a diferença? Em vez de ser uma pintura, em vez de ser um quadro que você consegue transportar de um lado para o outro, foi uma obra de arte feita digitalmente. Então, quer dizer, a pessoa usou um software, ela desenhou, ela pintou, ela concebeu, ou seja, aquilo ali é um pedaço de bits e bytes que formam uma obra de arte, que formam uma imagem. Então, ela tem valor. Bom, então essa é a primeira parte, né? Nós estamos falando de cotas de ativos, né? Então, o token, o que ele é? Ele é a garantia que você é o dono daquilo. Nada diferente de, por exemplo, uma pessoa que tem um contrato, uma pessoa que tem um certificado de posse, uma pessoa que tem alguma coisa que atesta. É tipo a pessoa que tem um atestado de que ela é dona de uma casa, né? Então, a primeira parte é uma obra de arte que foi feita no mundo digital, assim como um bocado de outras coisas que estão sendo vendidas. E aí, o que acontece? Então, essa é a parte do digital. O que é o tal do não fungível? É porque aquela obra, ela é única, né? Assim como o exemplo que eu gosto de usar é a Mona Lisa, né? Então, para poder explicar essa história do tirar o print, né? Veja, a Mona Lisa, ela tá lá no Louvre, em Paris, penduradinha, né? E aí o que acontece? Se você digitar Mona Lisa no Google, você vai encontrar milhões de imagens. Inclusive, você pode imprimir essa imagem na mesma escala, com uma resolução extraordinária, colocar uma moldura muito parecida e colocar na sua parede. A pergunta, alguém vai pagar milhões de dólares por essa cópia da Mona Lisa que você colocou na sua casa? Não. Por quê? Porque é uma cópia. Então, qual que é o item não fungível? É a Mona Lisa lá de Paris. Então, o que acontece? Isso também existe aos montes. As pessoas falam, pô, mas estão vendendo meme. Esse meme ele está lá no Google Imagens. Sim, só que você tem um certificado de posse de que o item original é seu. Ou seja, se alguém explorar os direitos comerciais, se alguém usar isso num comercial de TV, e você pode vender isso. Então, o original é seu, né? Você tem a posse de que o primeiro, o único, é seu. A Mona Lisa digital é sua. E no caso, a Mona Lisa é um meme, o que é um sinal dos tempos, né? Então, é por isso que a gente vai somando esses conceitos. Tá, e onde é que está gravado esse contrato? Onde é que está gravada essa escritura de que você é dona da Mona Lisa? Está gravado no blockchain. Então, o token nada mais é do que esse certificado dizendo o seguinte, olha, o Vitor é dono de cópia única daquele meme e isso está gravado em blockchain. Por que isso é bom? Porque você tem um nível de segurança estratosférico. Então, somando essas pequenas partes, você tem o NFT. É um ativo digital único que tem posse, que é intransferível e que a posse está gravada em blockchain. Então, ao meu ver, quebrando as partes do conceito, é que o que acontece é o seguinte, Vitor, todos esses conceitos chegaram ao mesmo tempo, o pessoal encapsulou isso no NFT, e aí é muita coisa para as pessoas entenderem ao mesmo tempo, mas se você quebrar as partes, o conceito é bem tranquilo. Já pensou ser dono de um meme, né? Olha aí, 2022, né? E Arthur, deixa eu te perguntar, como que é o processo de criação da NFT? Qualquer pessoa pode criar um NFT. O jogador Neymar, inclusive, falou recentemente que vai lançar uma linha em parceria com uma empresa de NFTs. Como que funciona? Isso aí está ficando mais acessível, né? Então, os artistas, eles estão interessadíssimos nisso, os esportistas, as marcas, enfim. Por quê? Porque no final das contas, isso tem tudo a ver com propriedade intelectual e tem tudo a ver com ter menos intermediários na cadeia.
Então, para pensar. Um artista vai lá, compõe uma música, a música dele começa a ser usada, como eu falei, em filmes, comerciais de TV, quer dizer, começa a valer uma grana o direito autoral dessa música, né? Só para dar uma dimensão, recentemente nós tivemos o icônico Bruce Springsteen vendendo o seu catálogo por 590 milhões de dólares, ou seja, é isso que as músicas dele valem, né? Só que o que acontece? Essa grana que o Bruce Springsteen recebeu é uma parte do valor total. Por quê? Porque ele tem um pedaço dos direitos. O resto está lá com a gravadora, com o empresário dele, quer dizer, tem um bocado de gente envolvida nisso. O que os artistas estão percebendo é o seguinte, imagina que ele faz a composição de uma música e agora ele grava isso num NFT, ele vai lá, grava isso em Ethereum, né? Ele consegue gravar isso num smart contract, num contrato inteligente, então não tem intermediários, ele consegue fazer essa emissão de forma cada vez mais democrática. Então está surgindo um ecossistema gigante só para gerenciar essa emissão e essa compra e venda. Então, por exemplo, um artista vai lá e faz um quadro digital, ele hoje com muita facilidade ele consegue registrar o NFT dessa obra que ele acabou de fazer, né? E do ponto de vista do investimento, que eu sei que o nosso querido convidado vai falar mais sobre isso na sequência, muita gente está achando o seguinte, caramba, então agora tem NFT por todo lado, e por que isso vale milhões? Veja, aí tem um ponto de alerta, né? Que algumas coisas valem milhões, outras não valem absolutamente nada. Então não é porque é NFT que vai valorizar ou que vai valorizar muito. Então, nesse momento, o que é normal com a chegada de toda a tecnologia, quem já pegou lá a bolha dos anos 2000, lembra disso, as pessoas criavam qualquer empresa de internet e alguns investidores achavam, caramba, isso vale muito. Né? Então, quer dizer, você tem bolha, você tem golpe, você tem pirâmide, o que é normal com toda a tecnologia que está nascendo. Né? Então, os artistas, os jogadores, as marcas, elas estão criando isso porque elas vão conseguir ter um relacionamento muito mais direto com os seus fãs. E quanto mais os fãs engajarem com essa marca, com esse jogador e com esse artista, mais esses tokens vão valer no futuro, né? Então, quer dizer, é uma gestão de marca, que aí, só para fechar o comentário, o que me chama a atenção é que, na verdade, esses artistas, além de eles terem menos intermediários, eles passam a ter uma governança de uma empresa de capital aberto, porque é como se ele estivesse vendendo ações da sua propriedade intelectual, da sua produção, né? Então, e agora os fãs viram acionistas desse jogador, desse cantor, enfim. E agora você comentou aí a questão de lucratividade, né, que pode valer milhões, como não pode valer nada. Antes da gente entrar realmente na parte de investimento, tem até uma pergunta que eu separei, pessoal, o Thiago mandou aqui, tá lendo o chat. O Mr. Yoda, olha aí, ó, diretamente de Dagobah, quem é fã de Star Wars conhece, ele perguntou, em relação aos games, tá crescendo muito a participação de NFT games, voltados ao NFT, atrelados a criptoativos também, e ele pergunta, gostaria de saber como identificar quando o NFT é sério ou se tem a possibilidade de um esquema de pirâmide, como acontece em muitos casos. É possível a gente identificar isso ou é mais realmente na administração ali do jogo, você perceber, falar, tem alguma coisa estranha assim? Como que funciona? Pô, as pirâmides, né, ou o famoso esquema Ponzi, né, ela tem características que elas vão transbordar o mundo do NFT, né? Então eu digo, pirâmide, você pode fazer com NFT, você pode fazer com criptomoedas, você pode fazer com... enfim, nós já tivemos pirâmides famosas aqui no Brasil, até com criação de animais, né? Com criação de emas e outros animais. Então, pirâmide é uma coisa que existe para tudo. Então, a identificação da pirâmide são normalmente ganhos reais. Normalmente você tem um esquema em que a pessoa que entra, ela tem algum sistema de incentivo para arregimentar mais pessoas. Então é aquela história, olha, vai crescer se você trouxer mais pessoas para cá, tá entendendo? Então é como se você tivesse comprado o ingresso de um show e daí logo depois você se torna o cambista do próprio show, né? Então tá mais relacionado à comunicação, aos ganhos reais, a esses processos multinível. Então eu te diria que tem menos a ver com NFT, ou seja, o golpe de pirâmide ele pode ser praticado
de inúmeras maneiras, né? E só respondendo ele em relação aos games, por que nós temos cada vez mais NFTs ligados a game? Porque, veja, o que está acontecendo são duas revoluções. A primeira delas é o seguinte, são pessoas emitindo títulos, né, cotas, tokens, né, porque são termos que se conversam com muito mais facilidade, com muito mais segurança. E o outro fenômeno é que, além das pessoas jogarem cada vez mais, elas estão convivendo de forma mais digital. E aí tem até um empurrão da pandemia. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas não estão só mais dentro dos games, elas estão no metaverso, elas estão nas redes sociais, enfim, nós estamos cada vez mais imersos nesses ambientes digitais. Então, um paralelo que eu traço é o seguinte, por que tem ativos digitais que são atraentes, né, dentro desses mundos virtuais? Porque, afinal de contas, as pessoas estão passando mais tempo lá, né? Então, quer dizer, por que nós tivemos em novembro a venda de um iate por 3,6 bilhões de reais que vai ficar ancorado lá dentro do metaverso? Porque talvez faça mais sentido. A pessoa ela vai conseguir ostentar para mais pessoas dentro do metaverso do que se deixasse ancorado na marina de Monte Carlo, entendeu? Então, é sinal do comportamento digital das pessoas. E só queria fazer um complemento rápido em relação à pergunta anterior sobre NFT, né? Eu estou muito convicto que o conceito veio para ficar, o conceito é brilhante, assim como a criptomoeda, só que, veja, é como absolutamente tudo no mundo, né? O que a gente não pode é fazer uma grande generalização. Então, do tipo, é bom investir em imóvel? Depende do imóvel, depende do momento, depende do empreendimento. É bom investir em criptomoeda? Depende da criptomoeda, do momento e do investimento. Com relação ao NFT, não muda absolutamente nada.